Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 54, o quarto podcast da segunda temporada, ano de 2016, mês de fevereiro, podcast pré-clássico, válido pelo Campeonato Paulista, clássico contra o São Paulo na Arena de Itaquera, e só por isso já dá para saber que tem muito assunto para ser discutido neste podcast 54, né não, Teleco? Tudo bem contigo? Tudo bem, Marcão. Tamo aí. Eu acho que não vai ser 6-1 dessa vez, viu? Eu tô meio pessimista. Quem sabe uns 4-1. Que isso, Rodrigo Vessone tá tão otimista quanto o Teleco, Vessone? Não tô não. Vou dar meu palpite no final e tal, mas não tô como o Teleco não. E aí, Vitor Guedes, tudo bem contigo? Confiante pro clássico? Tranquilo, tudo bem. O clássico, o Corinthians tem 100%, não jogou bem contra o Capivariano, São Paulo jogou menos ainda contra o Cezão do Peru lá. Eu acho que, no final eu dou palpite, mas o Corinthians não perderá a sua invencibilidade majestosa em Itaquera. Antes da gente falar propriamente sobre o time que vai a campo domingo contra o São Paulo às 5 da tarde em Itaquera, na sexta-feira pela manhã o presidente Roberto de Andrade fez uma homenagem ao técnico Tite, que vai completar 350 jogos no comando da equipe nas 3 passagens que teve pelo clube. E o Roberto de Andrade falou sobre diversos assuntos que o torcedor sempre fica perguntando pra gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. É legal a gente ouvir a palavra do presidente. Ele vai começar falando sobre o Malcom. Por que o Malcom deixou o clube, já que o Malcom não era o tipo de jogador que tinha multa contratual baixa e acabou deixando o clube. E sobre outros assuntos também, inclusive sobre essas multas rescisórias baixas e sobre Carlito Tevez. Tanta gente perguntando sobre o Tevez. Vamos ouvir então a palavra do Roberto de Andrade. Ele começa falando sobre a saída do Malcom para o Bordeaux da França. Bom, primeiro que nós, desde que assumimos o Corinthians em 2007, acredito que por todo esse tempo, esses 8 anos, a gente adotou uma postura de que não vamos contrariar quem quer ir embora. Em algum momento a gente conversa com o atleta, óbvio, e se o atleta manifesta a vontade de sair e a parte comercial agrada ao Corinthians, a gente tem por costume liberar o atleta. Eu entendo que quem não está feliz aqui ou procura uma felicidade maior ou igual, enfim, em outro lugar, e o negócio é bom para o Corinthians, a gente procura fazer. E o Malcom foi diferente, porque ele não foi diferente, porque ele se manifestou que queria jogar na Europa. Então eu acho que você frustrar um jogador de ter um futuro diferente, que foi o caso dele de querer ir para a Europa, e você falar um não, isso pode ser que você não tenha nem o dinheiro e nem o jogador numa sequência de trabalho. Então agradou o Corinthians os valores, então fizemos. 2 questões ao presidente, por favor. A primeira, uma das críticas sobre os jogadores que saíram foi em relação a uma multa contratual baixa ou uma cláusula rescisória baixa. Foi tomada alguma precaução sobre isso em relação aos jogadores que ficaram ou aos que chegarem a partir de agora? Não, nenhuma, porque nós não mudamos nosso procedimento do que era para o que é. Vou explicar para vocês. A multa não é baixa, não era baixa. Existe valor de cláusula de saída, isso não é multa. Cláusula de saída, vamos dar o exemplo do Renato Augusto. Nós, quando trouxemos o Renato Augusto, o time alemão queria vender 100% do Renato Augusto. E nós não tínhamos dinheiro para pagar 100%. Chegamos num termo bom e pagamos 50%. Porque você pagando 50%, 30%, 40%, você vai ter o atleta da mesma forma. O nosso intuito era ter o atleta. E compramos 50%. Como o Bayer ficou dono dos outros 50%, ele exigiu que colocasse uma multa, um valor, que se chegasse uma proposta de 8 milhões de euros, o Corinthians tinha que vender.
É só por isso. Mas por que você aceitou? Se eu não aceito, eu não tenho jogador, eu quero jogador. Então, nós temos que explicar bem isso ao torcedor, que todo mundo fica achando que o Corinthians não tem departamento jurídico, cada um faz... Não, isso não existe. As multas são 50 milhões de euros, 100 milhões de euros, todos os atletas. Só que existem acordos comerciais que passam a ser cláusulas contratuais. E essa foi uma delas, como o Jadson, que não trouxemos nada, não pagamos nada para trazê-lo, foi uma exigência dos seus empresários junto com o atleta que a multa tinha que ser de 5. Ou você traz, ou você aceita, ou você não aceita. Então isso não tem julgamento. E que só quem está negociando que sabe é a vontade de você trazer o atleta. Então não dá para você julgar o porquê fez, porquê não fez. Até porque quando nós trouxemos o Renato Augusto, todo mundo criticou. Se eu falasse que existisse uma multa, uma cláusula de saída de 8 milhões de euros, vocês são loucos, isso não vai valer nunca. Eu estou errado o que eu estou falando. Ele está bichado, ele está quebrado, ele não joga não sei quanto tempo, não vai jogar não sei quanto tempo. Só que o atleta passa a jogar, é vendido, você passa a ser burro da noite pro dia. Só que as pessoas às vezes não sabem direitinho o que aconteceu. E um outro assunto até meio chato, mas o torcedor adora. Tá se falando muito do Tevez, então para até encerrar esse assunto, pra gente falar mais próximo da verdade, dá pra falar que ele não vem esse ano? Porque daí para não de vem, se falar não existe nada. Como é que eu posso falar que ele vem se não existe nada? Nunca ninguém conversou com ele, nunca ninguém conversou com o clube, eu não sei a situação dele, eu não sei valores, eu não sei nada. A gente sabe que não é um jogador barato, ponto. Então, se tratando de um jogador caro, as dificuldades em trazê-lo aumentam. Então, não dá para prometer nem que vem, nem que não vem. É a mesma coisa que você perguntar para mim do Messi. Eu vou responder igual, não sei se um dia eu posso trazê-lo, sei lá, a mesma coisa, é igual. Pois é, né? Essa história do Tevez é a ilusão das ilusões. Eu tô até prevendo 2048, o pessoal pedindo Tevez para ser dirigente, já que não vai ser mais nem jogador, nem técnico, nem nada. E o pior, eu acho que esses boatos, eles continuam porque tem gente dentro do Corinthians que fala, não, já tem um acordo com o Tevez, está contratado, mas a gente não sabe bem de onde vem, se vem de algum conselheiro, se vem de alguém fazendo uma brincadeira, se vem de alguém, a gente sabe que não é do departamento de futebol, né, Marco? O presidente deixou bem claro, né, e a gente tem informações do departamento de futebol de que o nome do Tevez não foi sequer cogitado nesse ano, né? Então, pelo menos no departamento de futebol não foi falado e o presidente deixou isso bem claro. Ele chegou a comparar a possível vinda do Tevez com a possível vinda do Messi. E para fazer essa comparação é porque realmente não tem chance. Se alguém falar isso dentro do clube, para mim tá querendo aparecer. Não sei o que o Vitão e o Vessone pensam a respeito. Então tá bom, ouvintes, só pra avisar então, o Marco Belo tá falando aí, possibilidade de vir o Messi. Não, que isso, para com isso, não vamos enganar o ouvinte. Agora, sobre o Tevez, eu falei no podcast passado que eu penso, né, por amor ele joga no Boca, por dinheiro ele volta pro Juventus ou pra qualquer time da Itália, isso é uma piada. Em relação ao Roberto Andrade, eu acho que ele é tão bom presidente, só que é meio irritante a forma como ele fala grossinho, dá chiliquinho pra dar entrevista, quando não tem culpa, a diretoria tem várias culpas. O Malcom, por exemplo, é um jogador da base do Corinthians. Um jogador devia ser proibido alguém sair da base do Corinthians sem ter 100% dos jogadores. Mas vai para outro time, que vai pro raio que o parta. Uma hora tem que acabar isso. Não dá pro Corinthians formar jogadores que não pertencem a ele irrisório. Eu nem acho que o Malcom vale grande discussão, era um coadjuvante, enfim. Eu acho que o Corinthians perdeu realmente Renato Augusto, Jadson e Gil. O resto são jogadores, roda o elenco, pega a outra, tudo bem. Em relação ao Tevez é piada, não vou nem comentar, do naipe do Pato, que ficaram 500 anos dizendo que ia vender por 40 milhões, e dizer que era piada, que ninguém queria essa coisa, e não tinha mesmo, tanto é que teve que emprestar de graça. Agora, os contratos eu acho mal feito. O Corinthians não é o time da Trafic lá, o rentistas do Juan Figueiredo, o Boa Esporte, que tem que pedir por favor pro empresário colocar o jogador no clube. O Corinthians é o Corinthians, e eu acho um erro aceitar essa cláusula, e mais erro ainda declarar publicamente numa entrevista. Agora, todo jogador que vier ao Corinthians sabe, olha, não precisa pipocar, só falar que é a cláusula que eles assinam. Eu acho que é um grande erro da diretoria, essa é a minha opinião. Eu sei que é polêmica, provavelmente os colegas alguns pensam diferente, acho que o Vessone até pensa diferente, mas é a minha opinião. 3, 4, 5. Então, antes do Vessone falar sobre isso, Vitão, eu não sou advogado de defesa do Roberto, mas ele falou uma
coisa que a gente acabou de ouvir aqui que é verdade. A cláusula do Renato Augusto era de 8 milhões de euros. Hoje a gente está discutindo como se fosse uma cláusula baixa, mas o próprio Roberto de Andrade fala, na época que o Corinthians contratou o Renato Augusto, se alguém falasse, tem uma cláusula de 8 milhões de euros, todo mundo ia falar, ninguém vai pagar isso por um jogador que é feito de vidro, que quebra toda hora, que não joga 2 partidas seguidas. Então a gente está falando que essa cláusula é baixa porque ele foi muito bem no Corinthians, mas não deixou de ser uma aposta, Vessone, não sei se você concorda. Não, é isso. E na verdade o Corinthians pagou na época 3,5. Então você pagou 3,5 e fez uma cláusula de 8. Não era uma cláusula realmente baixa. E aí com o aumento do euro, na verdade, essa cláusula ficou alta. É que chegou alguém com dinheiro maluco que foi lá e pagou. Nenhum clube brasileiro pagaria, sul-americano pagaria, e olha que europeu, não sei não se pagaria também. Ele teria que talvez chorar para que o Corinthians liberasse ele por um valor menor, mas aí os chineses pagaram. Mas eu concordo, não é um valor baixo, assim, se parar para pensar, eu repito, o maior problema do Corinthians foi não ter um percentual alto dos jogadores, porque se você tem 90% de 8,5 de euros, nós estamos falando aí de quase 40 milhões que entraria para o clube como o Gil entrou, é muito dinheiro. Só quero lembrar, Vessone, que o Renato Augusto chegou na mesma época que o Pato. E o Pato, que não tem a menor cara do Corinthians, nunca teve. Eu falo isso bem porque eu escrevi na época, não agora, que não tinha cabimento a contratação do Pato. Custou 10 milhões de euros, no mesmo período, quer dizer. Então, 15 milhões de euros. Então, se 15 milhões de euros pagou no Pato, eu acho pouco botar multa de 8 numa aposta. Se apostou é porque confiava que daria certo. Essa é a minha opinião, enfim, sem polêmica. Acho que também tem um negócio, né? Alguém tinha um time que pagaria 7 milhões de euros, que era o Corinthians, né? Afinal, ele pagou 3,5 por 50%. Também tem uma diferença aí, que jogador de 30 anos, antes o único mercado que eles tinham era o Oriente Médio. E agora eles têm um mercado novo, que é Estados Unidos e China, né? Antes tinha o Japão, lembra que tinha aquela época que ia todo mundo que era mais antigo ia parar no Japão, foi o Zico, foi o Careca, isso, México, mas assim, jogador acima de 30, a não ser que seja, né, alguém realmente muito acima da média, né, como por exemplo foi o Ronaldo, o Ronaldinho, eles iam acabar nesses mercados alternativos, agora é mais uma opção de mercado. Então, sei lá, quando fez o contrato, né, hoje olhando o que aconteceu, tudo bem, a gente critica, mas era difícil também esse pessoal ter tanto mercado assim, né? E só uma última explicação em relação a isso, a gente não pode esquecer de uma coisa, o Corinthians não era obrigado a liberar ele para a China. A cláusula, esse tipo de cláusula liberatória, ela diz o seguinte: você, clube que está com o jogador, se você pagar o valor referente à outra metade, que não pertence a você, o jogador é seu. Ou seja, se o Corinthians pagasse 4 milhões de euros, não precisaria pagar 8, não precisaria igualar a proposta dos chineses. Bastaria pagar referente aos 50% que era do Bayer. Ia ficar com o jogador insatisfeito. Isso, e aí a cláusula do Bayer era essa: pague meus 4,5, já que você teve os 8, pague meus 4 e deixa ele aí. Só que você teria um jogador insatisfeito e teria que gastar 4 milhões de euros que o clube certamente não teria. Então esse é o problema, não é que o Corinthians simplesmente foi obrigado a liberar para a China, ele tinha até uma chance de segurar ainda ele. Agora, Vessone, antes da gente falar um pouquinho mais do clássico, sobre Carlito Teves, algo a dizer sobre essa resposta do presidente pondo uma pá de cal no assunto, Vessone? Acho que foi o melhor que ele fez. No momento não tem muito cabimento, o Teves abriu mão de muita coisa para jogar no Boca, o Boca tá numa má fase, perdendo de todo mundo, ele tá irritado, etc, ok. Só que eu acho que o presidente faz bem para não crescer essa situação aí. Tá. E ainda, né, dessa questão da base, todo mundo tem subido com alguma coisa na faixa de 70%. Uns um pouquinho mais, outros um pouco menos. Quando é da base, por exemplo, Gabriel Vasconcelos, é 50%, mas é porque compraram ele do Fluminense. O caso do Malcom, ele até subiu com 70%, 80%, e depois, quando teve aquela questão de igualar a proposta que tinha pelo Ralf, que o Corinthians começou a vender parte de jogadores jovens para conseguir renovar com o Ralf, né? Aí que ele perdeu
uma boa parte do Malcom, uma boa parte do Arana e do Matheus Pereira, que ele já tinha há pouco. Ele vendeu muito mais ainda, ficando com a fantástica participação de 5%. Agora você tem que pôr isso na conta do Gobi, né? Não do Roberto de Andrade, que era o Gobi o presidente nessa época. Eu não tô nem colocando o presidente, eu tô colocando o grupo todo, né? Afinal, o mesmo grupo desde 2008, e acho que tava todo mundo de acordo, né? Ninguém falou que não. Não o mesmo acontecer. Grupo. Lógico com que eu não tô lá, né? Eu não tô lá pra saber exatamente quem foi a favor, quem foi contra, mas eu acho que, como é o grupo político, acho que a gente pode colocar mais ou menos no mesmo. É um grupo político que domina o Corinthians, pra quem não entende direito, mais ou menos como o PMDB, né? Dá pra gente fazer essa comparação. O PMDB é um partido que tem gente de esquerda, de direita, de centro, a favor do aborto, contra o aborto, a favor do casamento gay, contra o casamento gay. Então é o mesmo grupo, mas tem gente que pensa completamente diferente. É mais ou menos a questão do Gobi e do Roberto de Andrade, o ex-presidente e o atual presidente. Eu só falei que é do Gobi, não do Roberto, não pra defender o Roberto Teleco, mas pra dizer que agora, pelo menos as atitudes estão sendo diferentes. Por exemplo, na questão do Maicon, o Corinthians renovou comprando 80%. Então o Corinthians está tentando mudar esse negócio de ficar com uma pequena porcentagem dos jogadores da base. Mesmo os jogadores que estão chegando, estão todos vindo assim, reforços mais jovens, né? Porque o Corinthians passou um tempo aí contratando bons jogadores na faixa dos 30. Agora está com jogadores mais jovens, na faixa dos 26, 27. Está com porcentagens maiores, ou pelo menos assim, plausíveis, né? Você tem um caso aí do André, que está com 80%, o Giovanni Augusto um pouco menos, com 60%, e assim por diante. E com jogadores que ainda não passaram por seleção, nada disso. E eu acho que eles estão botando muitas fichas na comissão técnica, que praticamente todo jogador que passou pelo Corinthians melhorou muito em relação ao que ele entrou, né? É só a gente ver esses jogadores aí de 2015, praticamente todos eles chegaram em baixa. O único que era destaque era o Gil, e ele era destaque em um time bem pequeno. O Rene, mas tem a ele era do também, Valenciano. Né? Ah, Valenciano, verdade. Tem só uma questão, né? Eu concordo que, embora seja o mesmo grupo, são políticas diferentes, eles racharam antes, né? Enfim, mas é essa mesma diretoria atual, né, do Roberto, que fez a troca do Williams pelo Marcial, que é uma coisa bastante questionada, né? Troca por empréstimo, mas os valores foram fixados, não é isso? E a gente viu, já viu como foi esse caso do Marquinhos com passe fixado, enfim. Todo mundo acerta e erra. Nessa aí eu fui a favor, viu, Vitão? Porque 5 milhões de euros no Marcial, vamos dizer que ele faça um baita campeonato brasileiro pelo Cruzeiro. O Corinthians vai receber 20 milhões de reais, que é uma boa grana. E o Marcial, a gente sabe, a cabeça dele é meio translocada. Então, a chance dele fazer um bom campeonato brasileiro como titular do Cruzeiro, pra mim, é pequena. Mas mesmo que ele faça, ainda assim o Corinthians vai receber uma boa grana, se o Cruzeiro quiser comprar. E o Williams não tem nada a ver com a história. O Cruzeiro comprando o Williams, o Cruzeiro comprando o Marcial, o Corinthians não é obrigado a comprar o Williams. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu só não acho o Williams esse jogador todo, tanto tá na reserva do Cruzeiro, na estreia dele contra o Capivariano aí, ele fez um pênalti que ele deu fora da área. Eu não acho um jogador que merecia, assim, não é esse jogador que vai dar experiência, enfim, por isso que eu fui contra. Mas a questão não é só o Marcial Williams, a questão é a mensagem que você passa pra base, né? Enfim, o ano passado aconteceu o mesmo com o Lincoln. Precisava trazer o Lincoln, faltando 3 meses para acabar o campeonato. Quer dizer, foi uma aposta errada. É isso que eu falo, assim. Não tô dizendo que tem que jogar com o time de júnior sempre e subir os 11, não é isso. A questão é quando você traz algum jogador que é para jogar bola, que vai fazer diferença, ok. Agora eu sempre falei ano passado Edilson, até brinquei, Edilson vi jogar, que melhorou, contra o Capivariano até foi expulso, enfim. Eu acho que um jogador como Edilson, para compor o elenco seu reserva do Fagner, teria que ter algum lateral na base melhor. Se não é o Léo Príncipe, então fecha a base, pega outro, enfim. Essas contratações que eu questiono. Tipo, Giovanni Augusto, Guilherme, embora não seja o mesmo nível de Jadson e Renato Augusto, não o mesmo nível que acabaram a temporada, pelo menos, não dá pra questionar. São jogadores que estavam jogando bem, times importantes que podem render. Certeza a gente vai ter nunca no futebol, mas agora, esse tipo de contratação, Williams, Marlone, eu acho o Marlone um jogador questionadíssimo, assim, ele não jogou nada
no Fluminense, não jogou nada no Cruzeiro, fez algumas boas partidas no Sport, não foi uma temporada regular. Ele jogou no Vasco faz 5 anos. Enfim, era um jogador que espero que queime minha língua e seja o craque do Brasileirão 2016. Mas não é uma aposta assim que eu traria, entendeu? Eu já traria das contratações feitas, precisava de zagueiro, tem poucos, é número. Mas Giovanni Augusto, Guilherme, beleza. Agora essas outras contratações eu questiono, entendeu? É nessas horas que eu acho que a base tem que servir. Tá faltando dinheiro, não é pra compor o elenco, não é pra resolver a situação. Marlon não chegou pra ser o craque do campeonato. Então pega alguém. É nesse sentido que eu acho que pegou mal a mensagem da negociação Williams e Marcial, que você foi a favor, eu fui contra, enfim, mas é nesse sentido. O Nelsinho, da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, tá me ligando agora, enquanto o Vitão falava, ele me ligou, mandou uma mensagem aqui no meu telefone, e o Nelsinho tá louco, hein? Ele vai prorrogar essa promoção da loja do Parque São Jorge, dos 20% de desconto, até o final da semana que vem. O Nelsinho, que voltou do Carnaval... Ele trabalhou no Carnaval, mas trabalhou via celular, deixou os vendedores cuidando da loja. Acabou de falar para mim que até o dia 19 de fevereiro, sexta-feira da outra semana, você vai lá na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, você tem 20% de desconto na loja toda. Então não tem por que você ir numa loja de shopping, comprar uma camisa do Corinthians e pagar R$200, por exemplo, se você paga R$160 na mega loja do Parque São Jorge. Não tem por que você comprar um produto de R$100 se você paga R$80 na mega loja do Parque São Jorge. Você tem 20% de desconto na loja toda. Para isso é só ir até a mega loja do Corinthians no Parque São Jorge e falar que houve o podcast Mão. Se você não falar, você não ganha o desconto, porque ele não vai saber, não vai te dar o desconto. Então você tem que chegar lá na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge e falar: eu ouço o podcast Mão. Na hora você ganha 20% de desconto em todos os produtos da loja. Como eu disse, não tem por que você pagar mais numa outra loja, se lá na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge você fala que ouve o podcast Mão e ganha 20% de desconto em todos os produtos oficiais do Corinthians. E além disso, o Nelsinho tá oferecendo essa... Como não bebo, eu não sei o que é isso. É um Cerezer, é isso que se fala, ô Teleco, Vitão? É uma garrafa de bebida oficial do Corinthians que você está concorrendo. É Cidra Cerezer, é isso, né? Pelo que eu tô vendo aqui na foto passada pelo nosso querido Nelsinho, é isso, Teleco? É uma Cidra Cerezer corintiana, como nós. Opa, que beleza. Para isso é só você pôr a hashtag podcastmão54. Coloca ali no Twitter, hashtag podcastmão54, que você já está concorrendo a esta bebida oficial com símbolo do Corinthians e tudo, para você tomar com a tua família, com os teus amigos em casa, lá da mega loja do Timão, no Parque São Jorge. Um grande abraço pro Nelsinho, que ouve todos os podcasts. Falando nisso, vamos engatar no papo do clássico já contra o São Paulo. Domingo tem jogo na Arena de Itaquera, e o Tite, ele confirmou 7 nomes com certeza e um 8º quase com certeza. Vamos ver se eu lembro. Cássio vai jogar, Fagner vai jogar, Iago vai jogar, que eu falo é começar o jogo. Iago vai jogar. Guilherme Arana na lateral esquerda vai jogar. 4. Bruno Henrique vai jogar. 5. Rodriguinho vai jogar. 6. E Luca vai jogar. 7. Esses 7 começam com certeza. E o Giovanni Augusto, ele deu quase certeza. Falta só uma confirmação do departamento médico, mas deve jogar. Então 8 jogadores estão certos para o clássico contra o São Paulo. Falta o quê? Um zagueiro, um meia e o camisa 9. Para você, quem serão esses 3, Teleco? Wilson, Maicon e André. Boas apostas. Wilson na zaga, Maicon como segundo volante, daí o Rodriguinho jogaria um pouco mais avançado e o André como camisa 9. Eu conversei um pouco com o Tite depois da coletiva de sexta-feira e eu achei o jeito dele falar sobre o André um pouco estranho. Parece que o Tite está um pouco receoso de lançar o André como titular. Então eu colocaria no chute o Wilson também na zaga, o Maicon no meio de campo e o Guilherme como camisa 9 na frente. O que você acha, Vitão? Eu acho que não vai jogar o Wilson. Acho que o Felipe tem o melhor preparo físico do elenco
então ele vai acabar repetindo o Wilson, o Felipe do lado do Iago. Eu acho que como você que joga o Guilherme adiantado e não o André, o Guilherme fazendo um 9 que ele não faz desde a época do Cruzeiro, enfim. Na outra posição de meio, talvez o Michael mesmo, não tenho certeza. Agora eu apostaria em Felipe, Guilherme e Michael, vai no chute. O Felipe, eu tô apostando no Wilson assim como o Teleco, porque o Tite falou que nenhum ia jogar as 3 seguidas. E o Felipe, se jogar domingo, ele deve jogar, claro, quarta-feira jogaria as 3 seguidas. O Tite estaria mudando o discurso, né? É que o Felipe, desde o ano passado, todas as entrevistas do Tite, tendo o Fábio Mastrangetian, apontam ele como o melhor preparo físico do grupo, aquele cara que não sente. Enfim, no ano passado, aquele jogo do São Paulo, que jogou quase ninguém, ele jogou. E ontem, na entrevista no pós-jogo, né, o Tite comentou que ia substituir o Felipe, que estava programada a substituição do Felipe pelo Iago, para cada um jogar meio tempo, algo assim. Só que pela cidade do jogo, necessidade de outras alterações, ele perguntou pro Fábio se podia segurar, falou que podia. O que eu fiz a leitura que, enfim, que ele vai apostar que o Felipe aguenta jogar mais esses 2 jogos e depois dar descanso para ele na sequência do Paulista. Mas é palpite. Pode ser, a gente só vai saber realmente no dia do jogo. Ele confirmou esses 8 nomes, os 7 com certeza e o 8 praticamente certo, que é o Giovanni Augusto. Os outros 3 são apostas realmente, mas o time está praticamente pronto para o jogo contra o São Paulo. O Cleiton Vicente escreve aqui no Twitter, @podcastmão, o podcast mudou de dia, não é? Geralmente o podcast sai às terças e às sextas pela manhã, a gente grava segunda noite e quinta noite, mas nessa quinta-feira o Corinthians jogou. O Corinthians esteve em campo contra o Capivariano, por isso a gravação passou para sexta e por isso o podcast sai um pouco mais tarde nessa semana. Só por causa do jogo do Corinthians, realmente, normalmente o podcast continua nos dias normais, na terça pela manhã e na sexta pela manhã. A Andrea Mantovani também está ansiosa pelo podcast Mão. Nelson Moraes pergunta se vai ter podcast Mão. Maurício Júnior participando também com a gente. Lucas Beck, Luciano Leal, o Creed Borrer, Aqui é Corinthians, deixa eu ver quem mais participa, Tatiane também participando conosco, Fábio Barbosa Dias, Victor Von Miller, um abraço para o Guilherme Prado, que beleza, retweetou aqui o podcast Mão. Você segue a gente nas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, e você vai mandando as suas perguntas aqui pelo @podcastmão. Mais algo a acrescentar, Teleco? Bem, eu acho que o Tite não está entrando com o melhor time, ele devia entrar com Ronaldo, Zé Maria, Domingos da Guia, Goiano e Vladimir, Birubiru, Roberto Belanger, Luizinho, Sócrates e Neco, e no ataque Baltazar. Mas já que não vai dar, vamos com Cássio, Fagner, Felipe, Iago, Arana, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Maicon, Rodriguinho e Luca, e no ataque André. Você apostou no Wilson, agora você mudou pro Felipe, influenciado por Vitor Guedes, ô Teleco? É a voz da sabedoria, né? Ah, tá certo. Palpite pro jogo então, Teleco? 4-1. 4-1 pra quem? Tá achando que eu sou o Vitão? 4-1 Corinthians, então, tá certo. Tá dado o palpite, a gente volta depois do jogo. Um abraço, Teleco. Um abraço e vai, Corinthians. Vitor Guedes, palpite pro jogo. Eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. O São Paulo tem Libertadores na quarta, o Corinthians também. Nenhum dos dois com a força máxima. 2-1 Corinthians. E eu aposto em 2-2 para ser o do contra e para ser xingado pelo ouvinte, porque o ouvinte não gosta quando a gente não aposta em vitória do Corinthians. Mas, eu vou te xingar também. Pode xingar, fica à vontade. Manda pelo Twitter, @Marco_Belo, com 2 L's. Mas, como são 2 times mistos, não é o verdadeiro Corinthians e São Paulo. Se o Corinthians e São Paulo se encontrarem na final do Campeonato Paulista, os times serão outros e provavelmente os palpites serão outros também. Então vou apostar num 2-2 só para ser um jogo legal, para ser um jogo bacana, até porque o resultado pouco importa nessa fase inicial do Campeonato Paulista. Um abraço, Vitão. Fala, um abraço. Teleco. Aliás, um grande abraço à Federação Paulista, que consegue fazer, né, a parte mais interessante dos estaduais, que são os clássicos, é sempre antes de algum jogo da Libertadores. Aí os clássicos ficam esvaziados. Com certeza. Valeu, Teleco, valeu, Vitão. E o palpite do Rodrigo Vessone. Vamos dizer, um jogo vai ser bem mais complicado, eu acho, do que o último. 1-0 pro Corinthians. 1-0 Corinthians, gol de quem? Gol de André.
Gol de André, que beleza, estreante, possível estreante. Então um abraço, Vessone, até o próximo podcast na próxima semana, depois do Clássico. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Além do tempo regulamentar, Corinthians escapa com o Nilo para Eduardo, tem Zenon soltinho, Zenon, lançado o Zenon, um pra lá, dois pra cá, saiu o goleiro, tentou o gol do campeão, recolheu, olha o Bi pra Soca, tira o Nilo lá, tira o Nilo ali, Sócrates, aberto o placar, definido o jogo, definido o título, o Corinthians é bicampeão paulista, comemoração alegre e festiva do meu povo, o meu povo grita na galera, é bicampeão paulista, o doutor marca o gol, tira o Nilo lá, tira o Nilo ali, tira o Nilo lá, tira o Nilo ali, o Corinthians é bicampeão, olha a festa do meu povo, Sócrates, merecidamente o grande artilheiro, merecidamente o craque, merecidamente o homem que desequilibra, merecidamente o espetáculo dentro do próprio espetáculo. Sócrates, a arte dentro da própria arte, a arte dentro do espetáculo, já poderia ser o doutor. Sócrates, e nada mais justo do que uma das poucas raras expressões de arte no futebol do Brasil. Sócrates, delira meu povo, delira outra vez o meu povo e vai começar o carnaval corintiano.